Bem-vindos a mais um Zona de Desconforto Podcast. Esse podcast que tem a finalidade de colocar todo convidado na zona de desconforto. E hoje eu estou com um convidado muito querido, um amigo também, empresário, grande empresário daqui de Fortaleza. Meu amigo José Luiz Miranda. Obrigado. Hoje eu sou a vítima do desconforto. Né? Vítima não, rapaz. Você é um privilegiado, rapaz. Sem dúvida que eu sou. Mas antes da gente conversar nossa conversa, antes da gente iniciar nossa conversa, você está me desconcentrando hoje. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que fazem com que esse programa seja uma realidade. Inicialmente, a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, essa escola que tem capacitado tantos empresários e que tem ajudado tantos empreendedores também. Você quer montar um negócio, não sabe para onde é que vai? A PLA é uma solução para você. Então vai lá, segue nas redes sociais, PLA Codex Program. E nós vamos te ajudar. Eu digo nós porque eu estou nesse negócio, né? Próximo, quero outro agradecimento especial a Vivace Conceito. Vivace, referência hoje em imobiliária. Hoje a maior imobiliária hoje em VGV no Eusébio e uma grande imobiliária em Fortaleza também. Mas digo a vocês, primeira coisa para um bom corretor é confiança. E eu digo a vocês, por experiência própria, Vivace, eu garanto. Apex, você que quer fazer parte de um grupo seleto de empresários, nós que vamos todo ano para o Vale do Silício, nós vamos para a China, nós vamos para Londres, acesso aí a Google, YouTube, Mercedes, BMW. Você quer visitar esses grandes cases, Dubai, né? É só você entrar em contato com a Apex, que eu quero dizer a você que é uma experiência ímpar e um divisor de águas para todo empresário. E um agradecimento especial ao meu amigo Homem do Sapato. Um abraço grande pro Jonathan. Você já tem algum Homem do Sapato? Você já é cliente Homem do Sapato? Já sou, sim. Rapaz, é diferente, é diferente. Então, Homem do Sapato, vai lá, mega loja, Senador Virgílio Távora, experiência surreal. Você nunca mais, garanto a você que não conhece, você jamais experimentou o que é comprar no Homem do Sapato. E no Rio Mato também, ok? Então, obrigado a cada um de vocês. E vamos lá, meu amigo. Tá preparado? Vamos lá, tô aí. Tá preparado? Tá firme e forte? Adoro isso, vai conversar comigo mesmo. Então vamos lá, Zé. Zé, fala um pouco da tua história, cara. Nasceu aonde? Quantos irmãos? Fala um pouco de você aí pra nós. Cara, eu tenho 53 anos já, né? Eu formei aqui em Fortaleza, sou de São Paulo. Meu pai veio pra cá quando eu tinha 10. Depois da formatura eu fui pra São Paulo de novo, voltei pra lá. Você se formou em quê, cara? Engenharia mecânica. Aí eu fui pra USP, fiz mestrado, fiz doutorado. Depois eu fiz pós-doutorado, comecei a dar aula lá, pesquisa. Você tava dando aula na USP? É, USP e outras ali do lado. Sim. Né? Mas aí, um belo dia, o meu pai que montou a DCDN, faz 42 anos esse ano. DCDN, o que é que significa TCDN? Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste. Tá. E aí, só que eu nunca trabalhei com ele. Sempre toquei minha vida, mas... Isso lá em São Paulo. E eu tava lá e ele trabalhava aqui. Ele montou as coisas e tava aqui. Tá. De forma que, quando precisou de ajuda, deu certo. Me ligou, falou, ó, se você quiser voltar, tem vaga aqui. Isso foi quando, cara? 2007. 2007. Exatamente, 2007. Eu fui pra lá em 95, fiquei até 2007. Exatamente. 2007 tu voltou pra Fortaleza. Exato. Eu já tô aqui, então fez 18 anos já, né? E aí você veio pra cá basicamente pra fazer... Fazer parte do time. Tá. Eu Tu vim tem pra quantos agregar. irmãos? Meu irmão já trabalhava com ele. Ah, teu irmão já tava com ele. Já tava com ele. Teu irmão também é engenheiro... Meu irmão é economista. Teu irmão é economista. Isso, já trabalhava com ele. E as coisas foram criando um corpo maior. Sim. Porque quando meu pai trabalhava na DCDN, não dava para eu trabalhar e meu irmão trabalhar. Não sustentava assim as famílias. Uma família já era suficiente. Vivemos muito bem. Não temos o que reclamar, vivemos muito bem, escola boa, tudo certo. Mas quando você agrega mais duas famílias no processo, não deu. Então eu tomei meu rumo, fui para São Paulo. Meu irmão montou chama Dominó. Hoje é uma empresa que faz parte do grupo também. Mas depois ele foi vindo para a DCDN mesmo, colocou um gerente na Dominó, e eu tava lá, as coisas foi criando corpo, quando deu espaço, falou, ó, se você quiser voltar, agora tem lugar. Foi. E assim, o que é que te fez? Porque afinal de contas, sua narrativa, você em São Paulo, você construiu uma carreira, né, como docente, né, e acredito que você
eu gostasse de fazer o que você fazia, porque eu tô vendo que foi muito investimento em conhecimento, né? Ou seja, o ensino está na veia, né? O ensino está na veia. O que é que te fez, de repente, abrir mão disso? Porque ensino tem muito a ver com propósito também, né? O que é que te fez abrir mão disso para... Eu tento, claro, é da família, é meu, é nosso, é a hora que o racional pesa mais do que o emocional. Como foi isso aí? André, você sabe que eu acho que... Eu nunca parei para pensar nisso, mas você falando agora, eu acho que eu tenho até uma resposta para te dar. Eu fui fazer pós-doutorado, eu estava em Paris. Eu fui casado a primeira vez lá em São Carlos, onde eu morava. Sim. E lá em Paris o casamento começou a não dar certo. Já começou o negócio a não dar certo. Quando eu voltei para São Carlos, eu acho que eu estava fazendo pós-doutorado, eu estava num nível de ensino e estudo, que quando eu voltei para a graduação, que eu começar a ensinar as mesmas coisas que eu ensinava antes de viajar, aquilo ali não me fez bem. Eu me senti que eu estava meio que regredindo um pouco, sabe, do negócio. Juntou isso com o fato do meu primeiro casamento já não tá dando muito certo. A cabeça também não estava muito boa também, né, nessa época. E aí pesa que é negócio da família e tal. Eu falei, quer saber, acho que é a minha hora. Sabe? Eu falei assim, acho que Deus pôs a mão em mim e falou assim, ó, tô te dando a chance de ser feliz. Aproveita a em outro lugar. Sabe, tudo. Então, e hoje... Então, esse primeiro casamento não deu certo, acabou. Foi pouco tempo, um aninho, só um ano e meio. Não teve filho? Não. Um filho de namoro? Ex-namorado, exatamente. Exatamente, tudo e tal. E hoje, assim, se eu falar pra você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi isso, né? Total. Aí você veio pra cá, vamos respeitar essa timeline pra coisa ficar bem clara pra nós aqui. Até porque eu quero chegar na TCDN, porque a TCDN agora tá fazendo algo assim surreal, né? Você aí nessa história do pulso da felicidade, né? Eu que sou um apaixonado por cultura, né? De repente tô correndo com meu amigo Zé, né? Somos colegas de triatlo já há alguns anos, né, Zé? Graças a Deus. E de repente eu fico sabendo que o cara que treina comigo é outro apaixonado por cultura também. Né? Naquele momento, Zé, eu falei assim, cara, como eu converso pouco. Não é possível que eu... Eu tenho isso também, sabia? Falei, pô, eu converso tanto com o Zé, a gente é tão próximo e tal, e de repente eu fico sabendo da história do pulso da felicidade através da esposa do Zé, que vai fazer um evento meu, ela fala sobre o pulso da felicidade, eu fico sabendo que o Zé estava introduzindo aquele negócio, não é possível, vou lendo matéria de jornal, o Zé recebendo prêmio por causa do pulso da felicidade, eu falei, cara, eu preciso entender isso, né? Preciso entender isso, mas até a gente chegar aí, tá bom. O Zé chegou em Fortaleza. Como foi o desafio agora entrar para trabalhar com o pai, trabalhar com o irmão, numa cultura já existente, um cara que veio de dar aula de uma maneira muito transparente. Eu quero saber como foi o tamanho do desafio. Olha, deixa eu te falar, vou te dizer, ó. Primeiro é o seguinte, e minha formação é extremamente técnica, eu sou engenheiro, então assim, para mim, 10 mais 10 dá 20, se não der 20, eu tenho que corrigir um 10 ou outro 10. Sim, tem coisa errada. Sim. Fácil. Depois que eu trabalhava numa instituição de ensino, na universidade, qualquer análise que a gente venha fazer, a título de pesquisa, as condições de contorno, a gente que decide. Então, se eu quero fazer uma análise, falo assim, considerando isso, isso e isso, a resposta é essa. Então, essas considerações de contorno também são controláveis. Sim. Então, eu não vou falar para você que é mais fácil, mas por ser controlado, é melhor. Sim. Quando eu saio da exatidão da ciência e venho para a gestão de pessoas, sim, e aí que foi meu conflito. Sim. Porque aqui eu virei esse gestor. Exato. Aí, minha primeira experiência, cheguei lá, falei assim, deixa eu ver o funcionamento da oficina. Chão de fábrica, não é fábrica, mas é oficina, até pela formação de engenharia. Montei a estrutura, ó, vamos trabalhar desse jeito, dá certo, faço uma reunião geral com todo mundo, explico para todos os colaboradores, todos opinaram, todos dá certo, todo mundo apoiou. Falei, vamos fazer assim, vamos. Dá um mês, dá dois, as coisas começam a desandar. Aí você vai perceber, o pessoal não está fazendo o que foi combinado.
Mas também não está fazendo, não é por má vontade, é porque acha que se eu fizer dessa forma, fica melhor. Sim. Só que aí quebra a cadeia do processo. Quebra o processo, né? E aí você começa a entender aquele ditado de que cada cabeça é uma sentença e começar a trabalhar pessoas. Isso daí pra mim fui pra psicólogo. Fiquei 3 meses em psicólogo pra começar a me posicionar. Sim. Pra entender isso. Sim. Sabe tudo. Colaboradores que já eram antigos, que já tinham. Eu acabei de chegar na DCDN. Que já tinha 20 anos de DCDN. Muito choque. Muito choque. Porque você chega, pô, eu vim, e a USP é uma universidade que o pessoal contrata para fazer consultoria. Sim. Então, Volkswagen, eu estava sempre, Correios, Caterpillar, sabe? Empresas Sim. grandes. Então, quando você caiu na DCDN, você vai com a cabeça aberta, querendo fazer o mundo. Fala, isso aqui é meu para fazer. As outras empresas estão te contratando para fazer. Falei, agora não, né, filho? Cara. E outra dificuldade. O colaborador tem que te entender como líder pela sua competência. Sim. E não por você ser filho do que dono. eu acho que talvez tenha sido um dos grandes pesos. Isso né? daí é o pior negócio. Filho então, do dono. Tomada de decisões mais cautelosas inicialmente. É um processo de conquista, trazer né, Zé? todo mundo, exatamente. Conquista. Então não é um negócio. Esses colaboradores de 20 anos, de repente chegam, um cara e fala assim, ó, agora que o chefe é o outro. Pô, eles vão querer, tipo, se impor um pouco. Manter a zona de conforto. E eu chego para tirar. Sabe? E aí eu tive uns probleminhas. Porque a cultura existente já era a cultura que já funcionava, obviamente, e tá todo mundo no automático, né? Virou rotina para todo mundo. Então é a cultura existente, por mais nociva que ela possa parecer ser. Se eu chego, eu estou trazendo uma cultura comigo, né? Você trouxe uma cultura com você. Você já que não é a mesma. Não é. Que não é a mesma. Então, se eu trago uma cultura diferente da deles, eu vou ter o quê? Eu vou ter um choque cultural. Né? E choque cultural, normalmente, ele gera conflito. Não tem jeito. Né? Cabe a quem está chegando ter equilíbrio suficiente emocional e sabedoria assim, extrema para saber lidar com a cultura existente e, aos poucos, introduzindo algo novo, ou o time que está recebendo, pela necessidade, se adaptar ao que está sendo implementado. E aí, às vezes, nenhum nem o outro está disposto a isso. Né? Eu acho que isso é um dos meus maiores trabalhos hoje. É quando empresas contratam executivos que não são formados internamente, estão vindo de outras empresas. Então, isso aí é um trabalho muito forte que eu faço hoje. A adaptação desse executivo com o time que ele vai abraçar. Porque das duas, uma, se ele vier impor, que foi mais ou menos o que você tentou fazer, obviamente, você foi corrigir as situações que estavam ali. Se o time não estiver aberto a isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos perder um bocado de gente. O nego vai pedir para sair. Ou eu. Ou o executivo vai falar, tô fora. Tô fora. E na verdade a gente não quer nem que um nem outra coisa aconteça. Tem que te acerte. Exatamente. Esse tempo, a tua entrada na TCDN, até você enxergar que você conquistou, porque eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho vários filhos de donos hoje que eu mentorio, né? Até pelo processo de sucessão. Que seu pai está vivendo e está vivendo bem, né? Que eu vejo que você e seu irmão fazem muito bem feito. Mas a gente sabe que o dono da empresa, o empreendedor mais velho, até ele largar o osso, é difícil. Faz parte da vida dele, né? Os filhos estão ali sedentos para assumir, querer ter mais autonomia, mas o pai está ali. Né? Então a gente faz esse trabalho de sucessão. Mas o pior é quando esse pai tem um filho que acha que pelo fato de ser dono, que ele pode fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, é muito comum para mim, por exemplo, pais entrarem em crises profundas com filhos. Por quê? Porque o filho quer chegar mais tarde no trabalho, quer chegar às 10 horas da manhã no trabalho, porque o pai já está no outro estágio. Mas meu pai faz assim, tá? Mas, pô... Então, se você chega às 10 horas da manhã no trabalho e você sai às 4 horas da tarde do trabalho, você está agindo como o quê? Você está agindo como empregado? Porque se você estivesse agindo como empregado, você já tinha sido demitido. Ou seja, você não está agindo como empregado. Ah, não, então eu estou agindo como dono. Eu digo, não, porque um dono não faria isso. O dono chegaria às 6 e sairia às 10. Você está agindo como filho do dono. Esse é o problema, agir como filho do dono. Porque está todo mundo esperando ver. Quando você surpreende não agindo como filho do dono, as pessoas falam assim, pô, peraí, o cara, não é assim, o cara é bom. É uma conquista. Quanto tempo levou
até você sentir que você conquistou as pessoas? Não vou saber exatamente o tempo, mas eu percebo que eles começaram a ter um pouco mais de confiança. Isso. Quando eu comecei a participar de algumas reuniões fora da DCDN. Fora da DCDN? Tu começou a se reunir com eles fora da empresa? Não. Tipo, eu tinha uma reunião com o fornecedor, com a Cummins, que é o meu fornecedor multinacional, e vem gente de outro país para as reuniões, sabe, e tal, e eu acabo levando a gerência comigo, às vezes, para participar de uma reunião dessa. Só um rápido parêntese para quem está assistindo a gente, talvez as pessoas fiquem na dúvida. Tenta deixar claro o que é que a TCDN faz hoje. Qual é o negócio? A DCDN é um grupo, tem 5 empresas. A principal, a DCDN, que a gente fala que é a matriz, a oriental, nós somos distribuidores de motores Cummins. Cummins é uma marca de motor. Sim. Americana, tem uma fábrica em São Paulo, e nós somos distribuidores no Nordeste. Nós atendemos 6 estados do Nordeste. Certo. Menos a Bahia, Maranhão e Sergipe. Nós estamos distribuidores Komatsu, marca de linha amarela, sim, máquina de construção, também distribuidores. Máquina de construção. Máquina de construção. Linha amarela, tá. E empilhadeiras Heister. Certo. Então é comércio. Vocês vendem, isso aí é varejo. Vende, tem serviço, sabe, consórcio. Manutenção. Tudo. Peça lá. Peça. Tudo isso aí tudo vocês fazem também. Tudo a gente faz. Tem a DCDN. Tá. Aí tem a DCDN Locações, que é uma empresa de locação. Certo. Também a gente loca todos esses equipamentos. Tem a Dominó Nordeste, que é a empresa que meu irmão começou a trabalhar quando ele saiu da faculdade, que sim, não dava para ir para... que lá é automação industrial. Certo. E aí nós... tem a DCDN Engenharia, que a gente faz projetos de power plant, de geração de energia, usinas. Tá. A gente faz projeto de usinas. Perfeito. E uma fábrica pequena, que é uma fábrica de máquina de rotular, que é a chama Norlabel, que também está tudo dentro do complexo lá. Tá, nesse ecossistema que foi gerado, né? Qual a responsável pelo maior, pelo maior faturamento hoje a DCDN grupo? Principal, distribuidora das 3 marcas. A dos motores. Motor, gerador, motor, empilhadeira e máquina de construção. Empilhadeiras e máquina de construção. Isso, esse é o principal. Certo? É a maior mesmo. Até porque os equipamentos com ticket médio bem elevado, né? Exato. Máquina de construção principalmente. Principalmente, né? Ok. Então você tem Isso não tinha quando eu vim. Nós fomos construindo. Vamos falar o seguinte, quando eu vim, só era DCDN. E a Dominó. E aí, como teve braço, eu vim, ajudei. Foi criada a DCDN Engenharia, foi criada, tá? A gente conseguiu separar. Até por questões tributárias também. Perfeito. Mas deu certo. Sim. Enfim. Então, voltando. Você resolveu fazer reuniões... Não é que eu resolvi. Como a Cummins. A Cummins é fornecedor nosso. Certo. A gente vende produtos Cummins. Certo. E, eventualmente, eu tenho reuniões lá em São Paulo. Certo. Eu tenho reuniões com eles nos Estados Unidos. Tenho reuniões em vários lugares. E passou o momento que eu tive que começar a ir. E não demorou para isso acontecer. Porque como eu já vim num cargo de gestão executivo, a pessoa quer falar comigo muitas vezes. E aí, numa reunião dessa, eu acabava levando gente do meu time para me acompanhar, até porque eu estava no começo do negócio. Quando eles começaram a perceber que o debate meu com a turma de fornecedores vinha meio de igual para igual, que eu tinha conhecimento de causa, que eu sabia o que eu estava falando, quando chegava no próprio avião de volta, pôs lá, sabe, tal, e aí você começa a sentir que a turma tá te entendendo. Ele vai além do filho do dono. Sabe? Vai além do filho do dono. Aí você sai dali, vai para uma outra também fora. Aí dentro, internamente, vem um auditor. Aí você vai conversar com o auditor. Também você conversa de igual para igual, num nível de conhecimento que o cara vê que você sabe. Quando você começa a mostrar que você conhece, que você tem conhecimento, é onde você conquista. Quando você gera insegurança, o colaborador fala, putz, será que eu confio nesse líder ou não? Ele está inseguro. Perfeito. Sabe? Então foi nessa hora. Se eu te falar quanto tempo demorou isso, não sei. Mas talvez um ano e pouco, para eu chegar no nível que já estou engajado hoje. Teu pai, quando você chegou, você falou que você teve que conquistar a todos, obviamente, né? A tua chegada pro seu pai deve ter sido algo também muito novo, né? Foi. Para ele deve ter sido bom ter os filhos agora junto e tal.
Mas, assim, ele te deu uma certa autonomia de cara, a coisa foi mais regrada? Eu fui mais comedido também. Tá. Eu não fui daquele que já chego fazendo. Chegou, Não, querendo não. arrumar a rede, você pediu licença. Até porque a Descendente estava funcionando fazia tanto tempo. Já estava bem também a E operação? direito, tudo bem, tudo arrumado. Uhum. Eu não vim porque era uma necessidade me ter. Vim porque, assim, tinha espaço, o pessoal estava querendo crescer, não era nem para arrumar. Sim. Então, não via necessidade de eu chegar e querer mudar. Então, qualquer coisa que eu via oportunidade, eu encarava como uma sugestão. Chamava ele, o meu pai, meu irmão, falava, o que vocês acham? Fazia assim, fazia assado. Em nenhum momento eu bati de frente, sabe? Perfeito. Então, deu certo. Mas essa história de sucessão, eu acho que muita gente lá da DCDN está dando certo. Que tem uma coisa muito importante. Acho primeiro que eu me dou muito bem com meu irmão. Então, não tenho problema de autoridade, sabe? Então, assim, você mandou, tá certo, se eu falei, tá falado, e não tenho problema com isso. E depois eu acho que a gente pensa muito, todo o programa de sucessão pensa no filho, mas ninguém pensa no sucedido, sabe? O sucedido é muito importante para soltar a rédea do negócio, para confiar no filho, para ele trabalhar psicologicamente a saída dele, para curtir mais. Então, a gente tem esse cuidado do sucedido, que no caso o meu pai. Sim. Então ele vai todo dia, ele tem as responsabilidades dele, sabe? Ele sabe até onde eu posso ir, então o pessoal chega nele numa demanda, ele fala, isso aqui você fala com os meninos, sabe? Que já resolve, né? O dia que ele fala não quero ir, ele não vai, tá tudo bem. Já descentralizou, assim, o perfil dele era um perfil mais centralizador ou sempre deu muita autonomia para todos? Com o meu irmão, já estava com ele fazia tempo, né? Então ele já estava mais solto. Eu segurava, eu perguntava mais, né? Assim, como é que fazia. Mas a autonomia você vai conquistando. Não era comigo, pelo menos, sabe? Você vai conquistando. Chega uma hora que eu falei, ele falou assim, que eu perguntava, o que você acha? Eu falei, do jeito que você fizer, tá bom. Já estava fechando o olho já. No começo, ele falou, melhor assim, melhor assado e tal. Depois ele... Do jeito que você fizer, tá bom. Já vê. Já vai chegando. Cara, é isso, sabe? A coisa que eu mais, assim, eu vejo muito, assim, muito problema dentro de empresa hoje é exatamente essa falta de capacitação que o executivo tem no que diz respeito a lidar com pessoas. Aí você fala assim, mas um executivo é uma liderança. Uma liderança, se o cara chegou onde chegou, ele deve saber lidar com pessoas. Ele sabe lidar aquela que ele construiu ali. Mas quando ele vai chegar num ambiente inóspito, num ambiente novo, um ambiente que as pessoas, vamos dizer assim, são donas, né? Uma empresa de cultura forte, o sentimento de pertencimento é muito forte. Né? Você sabe melhor do que ninguém. Então, ter esse nível de entendimento, falava, ó, eu é que preciso comprar a confiança dos caras. Eu preciso conquistar essa coisa. Isso é o principal. E conhecimento, amigo, é uma das principais ferramentas de liderança conquistada, não imposta. E não pode menosprezar também o conhecimento que eles têm com 20 anos de trabalho lá dentro. Prático, né, cara? Né? Então, na hora que eu consegui agregar, aí eu ganhei todo mundo. Falei, pronto, agora tá certo. Aqueles que foram mais resistentes à mudança, os antigos. Sim. Depois de muitas negociações eu consegui trocar, né? Porque estava acostumado já com eles dessa maneira. Sim. Trocaram, então meu pai trocou e meu irmão trocou, porque enfim eles demitiu muita gente com a tua chegada ou não? Gerente comigo não, assim, não a princípio, mas depois de 3 anos, 4, saíram 2, sabe? Porque era resistência à mudança mesmo. 3 anos? 3 anos resistindo ainda? É aquela história, já trabalhava lá há muito tempo, eu tinha aquele medo de tirar, sabe, e tal e tudo. Então, hoje, as coisas são mais profissionais. Então, a gente de mercado que trabalha lá. Então, apesar de ser uma empresa familiar, a gente tem todo o nosso time de gerência são pessoas de mercado, pessoas com competência, com qualificação, sabe? Nas áreas específicas de conhecimento que elas estão gerindo. Então, isso torna a DCDN, assim, eu até falo, bastante profissional até o negócio. Até porque a turma que está lá são pessoas profissionais. Entendi. Não vem, sabe, tudo. Primeira pergunta, zona de desconforto. Toca a campainha aí, menino. Ok? Bem, aqui a gente tem... Você vai ficar nervoso já? Um pouquinho. Aqui nós temos aqui os 2 momentos, zona de desconforto, onde eu faço perguntas leves, tranquilas. Você responde se você quiser. Getúlio, o que é que você acha? Ele vai responder, Getúlio? Acho que sim.
Acho que sim. Você acha que sim? Por que você acha que sim? Vai me comprometer não, né, Getúlio? Acho que não. Acho que não. Você viu que ele veio com a minha indumentária, né? Você viu que Pô, ele eu veio vi que ele veio todo no dress code, né? Na vestimenta. Todo no dress code, É. foi, Getúlio? O Getúlio, ele tem umas críticas interessantes, sabe? No dress code foi bom. Você gostou do dress code dele, Gostei, Getúlio? gostei. Gostou? Mas eu vim pra homenagear o André, pô. Pois é, rapaz. Aí hoje, infelizmente... Eu vim pra homenagear ele aqui de colete. Pois é, mas isso vai voltar a ser o que era. Infelizmente, hoje ocorreram aí fatos inusitados. Amigo, você acabou de falar sobre empresa profissional, você falou sobre um outro patamar. Então, minha pergunta para você, primeira zona de desconforto, é a seguinte. Em caso de sucessão, contrata-se uma diretoria profissional ou os filhos devem assumir? Dá pra responder, Getúlio? Eu acho que... Eu acho que tem dos dois casos. Sim. Se você pensar, por exemplo, na Descendência, só somos dois. Sim. E nós dois, as coisas estão caminhando. Tá Funcionando crescendo. bem. Se você falar assim, já está na terceira geração ou a segunda geração, são 5, aí talvez nem sempre os 5 tenham a competência de estar lá, gerindo. Uhum. E aí eu acho que seja a hora de você contratar uma consultoria para fazer avaliação. Porque é difícil você chegar para o filho e falar assim, ó, você não vai, viu? Só vai o outro. Mas se chega alguém de fora e fala assim, olha, eu sugiro, e aí já não é imposição, é sugestão, e fala assim, ó, eu sugiro que fulano assume isso aqui, e esses dois, vamos criar, sei lá, um conselho aqui, ou vamos fazer alguma coisa, e aí entra alguém de fora e faz uma sugestão. Então, se você chegar e falar pouca gente, é mais fácil você avaliar. No nosso caso, nós somos 2. Muita gente não é tão fácil. Então, eu acho que convém que tenha alguém de fora, não é nem o sucedido decidir, porque aí gera um conflito familiar mais complicado, profundo, né? Então, para evitar, eu sugiro, bom, enfim. E aí vamos aqui pro Pulso da Felicidade. Como é que isso surgiu? Qual é a diferença de Pulso da Felicidade para uma pesquisa de clima? Para a gente entender um pouco desse conceito. Pai André, eu vou falar, ó, essa história de lidar com pessoas, eu mudei, cara, tanto minha parte nessa parte pragmática das coisas, exatidão, engenharia, agora. E aí, foi o seguinte, tava no Ironman lá de São Paulo, e a Elisa, no trabalho dela, da Qualité lá, ela conheceu um grupo que na época estava dentro da USP também. Sim. Que estava fazendo um software, um aplicativo para medir felicidade. E também essa tua curiosidade foi a minha. No Ironman de São Paulo foi dentro da USP. Foi. Como aí, sempre é, né? Como sempre é, né? Como sempre. E aí o cara, que era o que a Elisa conheceu, eu marquei com ele lá para conhecer. Né? Então o que acontece? A gente mede o quanto o colaborador está feliz trabalhando na DCDN. Sim. É um software, um site, certo, que vai para o celular deles. Basicamente o conceito é o seguinte. Aí fui atrás de um conceito de felicidade. Sim. Se a gente for olhar os conceitos de sociologia, médico, que tem essa história de hormônio e tal, uns conceitos desse tamanho que você não entende nada. Sim. Aí eu achamos um conceito que é o seguinte: felicidade é a capacidade do cérebro da emissão de prazer. Pô, você não parece estar feliz. Dopamina. Agora, se você falar... ocitocina, dopamina, todas essas coisas. Todas as minas. Se você perguntar para as pessoas, fala o seguinte, o que te faz feliz? Você está onde? Ele vai dizer, eu estou pescando, jogando bola, fazendo triatlon. Sim. Pouquíssimas ou raras, se não nenhuma, vai falar assim, quando eu estou trabalhando, eu estou feliz. Perfeito. Ninguém fala isso. Perfeito. Né? Aí o que acontece? Quando você fala assim, vou medir felicidade no trabalho, já é o primeiro desafio esse. Então foi criado 4 gatilhos, que eu entendo, que faz com que a pessoa seja feliz no trabalho. Então, 4 gatilhos é o seguinte: se a pessoa se acha a pessoa certa no cargo certo, é um gatilho para ela estar feliz. Segundo gatilho é a produção. Se ela está produzindo, entregando o seu melhor, se ela acha que está entregando o seu melhor, é um gatilho para estar feliz, para o cérebro. Se ela tem orgulho da instituição. Total. Se ela bota
DCDN no peito, fala que trabalha aqui, é um terceiro gatilho. E o quarto é o clima. Se ela acha que está bem interessado, conhece todo mundo. Com isso foi desenvolvido um sistema baseado nos todos os conceitos de neurociência cognitiva, principalmente comportamento, onde o colaborador recebe no celular dele, e no nosso caso a cada 2 meses, uma pesquisa com 8 perguntas, 4 referente a esses, uma de cada gatilho, e outras 4 referente à fit cultural. Mas vamos falar da felicidade, dos 4 que ele recebe. Então ele responde só 3 respostas. Então, difere da pesquisa de clima, que não tem aquela de 0 a 10, bom, médio, ruim, nada disso. Sim. É assim, neutro, preciso desenvolver, neutro ou forte. Sim. E a neurociência, baseada nessa resposta, tem toda uma análise em cima do que é você a trabalha resposta. com basicamente esses 3 indicadores, é isso? Só. Tá. Preciso desenvolver, neutro e tal. Então aparece assim, toda pergunta muda, mas sempre tem o mesmo preciso desenvolver, ele substitui ali o detrator, né? Vamos colocar assim, né? Aí, ela recebe. Primeira vantagem. Toda pesquisa de que a empresa faz, seja de clima, seja qualquer coisa, na maioria das vezes o colaborador não recebe resposta nem feedback. Ele não tem. Processo para isso. Nesse do Pulso Felicidade, ele termina a pesquisa, ele já recebe na hora qual o nível de felicidade dele. Depois, se a felicidade em alguns lugares ele colocou preciso desenvolver, ele já recebe alguns podcasts relacionados o plano de ação do que ele tem que fazer. Nossa, cara. Com isso, eu transfiro responsabilidade de felicidade para ele também. Você está entregando para ele a saída para resolver o problema dele. A DCDN tem sua responsabilidade, porque enfim, se eu estou querendo saber é porque eu estou querendo assumir alguma responsabilidade, mas não é só minha, é dele também. E aí eu jogo alguns podcasts referentes àquele problema que ele jogou. Quem faz isso também é uma inteligência artificial que busca o que ele precisa e já direciona para ele. Certo. Então, com isso, a gente consegue medir o seguinte, baseado nos 4 gatilhos, qual o percentual de felicidade dele trabalhando lá dentro. Certo. E o nosso nível de percentual de felicidade do grupo está na faixa de 93%. Nossa. Mas eu também acho que não dá para nós simplesmente... São quantos colaboradores hoje lá? Em torno de 250. 250 colaboradores. Esses 250 são avaliados? Ou só uma parte deles? Não, a gente manda para todos. Certo. O nível de engajamento na pesquisa, em torno de 70%. 70%? É muito bom. Muito bom. O engajamento é em torno de 70%. Acima de 50% eu considero. Sim. Mas no começo... A gente começou com 56%, 57%. Hoje a gente está um pouco mais. Já parou para fazer essa análise? A que se deve o desengajamento desses 30%? Eu tenho alguns colaboradores que são, que a gente chama embarcados, remotos. Então eles não têm acesso, mas não é... Não, tem acesso. Mas isso é um processo que estão conversando com eles muito. Por exemplo, tenho 10 colaboradores que trabalham na ilha de Fernando de Noronha. Sim. Inclusive o projeto de geração de energia da ilha todo foi nosso. Que é da DCDN Engenharia. E tem 10 colaboradores que moram lá. Os vigilantes noturnos também é outra classe que não está respondendo. Então você fala assim, por que? Eu não sei. A pessoa que trabalha no hospital do Cariri, lá em Juazeiro, também não está respondendo. Então assim, nós estamos ainda, faz 1 ano e pouco que eu comecei e faço a cada 2 meses. Eu estou ainda num trabalho... porque de qualquer forma as pessoas estão mais distantes, a aculturação dessas pessoas é um desafio maior, né? Elas não estão ali no meio do nosso ali. Eles não sentem a vibração do negócio. É a história do sentimento de pertencimento. Né? Eles não estão lá. Pertencimento. Por exemplo, essas pessoas elas estão à distância, são pessoas com nível educacional um pouco mais baixo, né? Acha que não vai dar em nada e tal. Mais um, né? Mais um. Então, assim, para a gente trazer o maior envolvimento dessas pessoas, tem que fazer um trabalho de reuniões, 15 em 15 dias, fazer call, até para eles é mais difícil, né? É mais complicado, a gente fica mais... Mas, assim, é importante se encontrar soluções para isso, cara. Eu sempre achei que fosse um desafio maior você fazer uma pesquisa de clima, que eu digo, um pouco mais complexa. Não essa apenas da avaliação de 1 a 10, mas uma pesquisa de clima realmente com feedbacks reais e tal, para pessoas que estão hoje trabalhando em home office. E um cara daqui de Fortaleza, pra você ter noção, esse cara simplesmente desmiuçou toda a metodologia de
de feedback reverso, que eu sempre gostei de fazer nas empresas, ele pegou todas as ferramentas que eu desenhei na época da Mundo Pet, que eram ferramentas que eu considero muito eficientes. Ele chegou para mim e falou: rapaz, será que é possível? Será que eu posso pegar as ferramentas do senhor e criar uma ferramenta digital para eu aplicar nos funcionários em home office? Eu, cara, falei, pô, claro, mas eu só não vejo como. A cabeça da gente, da minha cabeça cartesiana, minha cabeça analógica, né? O cara simplesmente fez uma coisa, Zé, que eu nunca imaginei que fosse possível. O cara desenvolveu o seguinte: ele chama todo mundo para um call, né? Aliás, para um call, chamou todo mundo entra na sala, ele criou uma sala, as pessoas elas entram na sala sem se identificar, ninguém sabe quem são as pessoas que estão lá, ninguém consegue identificar se é o Zé Luiz, se é o Luiz André, ninguém sabe, tá todo mundo na sala. E aí ele abre a primeira pergunta, né? O que é que precisa ser transformado, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser melhorado dentro da empresa? Rapaz, cada um começa a escrever, ninguém vê o que cada um está escrevendo, só a empresa em si, né? Que ela está vendo o que está sendo escrito ali, mas ninguém sabe quem está escrevendo, ou seja, a pesquisa ela é 100% secreta. Acabou de escrever, assim, cada um escreve, o que é que ele abre uma outra sala, essas pessoas vão para essa nova sala, quando elas entram nessa nova sala, o sistema pega tudo que foi escrito por cada um deles, ela condensa e pega os 3 principais problemas, e joga os 3 principais problemas, e provoca para que eles mesmos sugiram a solução dos problemas, porque quem encontra o problema tem a solução. Então eles começam a criar todas as soluções. Nesse desenvolvimento de criação de solução surge o plano de ação. O plano de ação ele é colocado e todo mundo assume o compromisso de colocar. Cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso tá bom demais. Arrebentou mesmo. Bom demais. Então, realmente, mas assim, pô, tu tá com um nível de 93% de satisfação. Não tenho o que reclamar. Incrível, cara. E eu faço o seguinte também, sabe? Aí eu tenho relatórios. Eu tenho por empresa, por setor, por tudo, né? E tem gestão à vista também, né? Todo setor tem o seu mapazinho lá de felicidade. Todo mundo sabe qual que é a felicidade, engajamento, saúde mental. Em cada setor. Ele então, é feito também de forma separada? Tu faz separado? Eu separo ou por empresa, separo por setor, por tudo. Eu saio só selecionando o que eu quero ver. Tá. 93% é da CDN inteira. Você vai em cima, né? Eu vou em cima. Se tem algum departamento que não está com a felicidade compatível, eu chamo o gerente. Está funcionando como ofensor. Exatamente. Aí tem umas vantagens. Então, por exemplo, se eu vejo individualmente, esse individualmente não é divulgado, só eu que vejo. Se eu vejo alguém que está com felicidade baixa, em torno de 50%, ele tem um risco. Ele está triste, né? Ele tem um risco alto de sair. Sim. Então, se isso vem repetindo, ele tem onde sair. Sim. Como gestor, eu tomo 2 atitudes. Se for um cara que para mim é imprescindível, tem que ser as coisas de tal, talento, o RH faz a intervenção. Aí eu chamo a mocinha do RH, ela vai lá, conversa com ele, quer saber o que está acontecendo, não sei o que. Bota no colo, tá, né? Bota no colo. Às vezes é problema bobo. Normalmente é. Agora, se for uma pessoa que eu já vejo que está dando trabalho, que a infelicidade dele, eu já sei que não é problema da DCDN, é porque, sabe tudo. É infeliz. É a hora que eu colo alguém nele. Porque esse vai sair. E eu colo alguém. Então eu consigo tomar algumas ações que me facilitam a vida. Né? Nem sempre eu perdi um cara lá que eu sabia que eu ia perder, já não estava dando felicidade, precisava dele, e a RH fez a intervenção, mas era uma função que viajava muito e ele não queria mais viajar. Aí eu não tinha o que fazer. Aí isso aí foi um... mas eu já sabia. Agora, o mais importante assim, sabe, André, é o seguinte, às vezes, e... agora principalmente, que está entrando a NR1, que você tem que trabalhar com saúde mental, mapa de risco de saúde mental, foi prorrogado agora e tudo, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. A gente fala em felicidade, tem muita gente que pergunta assim, mas e para eu chamar atenção? Sim. Porque chamar atenção pode deixar o cara infeliz, assim, né? Bom, o próprio feedback é uma correção, né? E aí eu vejo o seguinte, são 2 pontos que são importantes na hora da medição. Primeiro, não se fala de felicidade se não fala de tristeza. Sim. Certo? Então, assim, a tristeza faz parte do processo da felicidade. Então, o cara a tristeza dá tipo uma casca mais grossa no cara, já passou por aquele aperto, não é mais qualquer coisa que vai deixar ele triste.
ele vai criando uma amarra. Vencer a tristeza me torna mais forte. Me torna mais não é forte, isso? é isso. Sim. E aí a felicidade era uma felicidade mais plena. Ela não é uma felicidade que, assim, tá sempre em êxtase, nada disso. Né? Certo? É aquela felicidade inconstante. Né? Exato. Ele não tem uma linha, né? Não Tá tem, sempre oscilando. está sempre oscilando. Então, isso é uma coisa, tem que ter. Então, o gestor, não é porque está medindo felicidade que ele tem que deixar de cobrar. Então, o colaborador tem que entender isso, e isso tem que ser muito bem explicado. Segundo, que o colaborador também tem que entender o seguinte, o gestor só cobra de quem tem capacidade. Porque ele é importante, porque vale a pena. E porque eu confio em você. Exato. Então, se eu estou cobrando de você isso, eu sei que você pode fazer. Isso. Sabe? Então, o colaborador não pode entender isso como uma punção de orelha. Ele tem que celebrar isso. Entenda que eu estou achando que você faz, por isso que eu cobro. Se eu não cobrar... E outra coisa, você está trabalhando comigo, no meu time. Eu faço a cobrança porque eu acredito em você. Isso. E eu quero que você seja melhor. Então, se daqui um ano e meio, você está trabalhando comigo, você não melhorou, a falha é minha. Certo? Então, eu te trago para um patamar de conhecimento, de traquejo, de números, de análise de KPI, todas essas coisas, isso é responsabilidade minha te desenvolver. Então, se eu cobro, é porque eu estou achando que você tem condição de fazer. Essa cobrança, eu tenho que tomar cuidado para não alterar o humor da pessoa. Sim, para não afetar. Então, repara que a gente tem um ciclo. Isso é difícil trabalhar com pessoas por causa disso, né? Sim. Então, tem pessoas que vão aceitar com mais facilidade e pessoas que não aceitam com tanta facilidade. Sim. E aí, com isso, você sofre um pouco. Mas a conversa, quando começou a medir, é que você vai mudando essa cultura, né? Então, não existia essa cultura muito de medir a felicidade, não tem, em lugar nenhum quase. Sim. E as cobranças eram sempre feitas de forma... Às vezes até a turma faz mais ríspida, às vezes, né? Uhum. E aí perde o negócio. Então, todo esse traquejo de cobrar, porque eu acredito. O colaborador entender que está sendo cobrado porque vê potencial. Sim. E fazer a melhora do colaborador como pessoa e como gestor daqui a um tempo, tudo isso eu avalio no... Total, cara. O grande ponto aí está basicamente no seguinte. Por exemplo, lá no Mundo Pet, no dia que nós íamos fazer a aplicação do feedback para cada colaborador, a avaliação de cada colaborador, nós desenvolvemos um ritual que era o dia da felicidade. O que era o dia da felicidade? Era exatamente o dia da celebração, o dia em que eu estava tendo a oportunidade de receber uma orientação da minha liderança sobre o que em mim precisa ser corrigido. Ou seja, só está ali quem tem valor. Por quê? Quem não tem valor não está mais nem na empresa. Ou seja, se não estão te chamando para dar feedback é porque deixaram de acreditar em você. Então acabou essa história. Então, primeira coisa é essa. Quando eu gero essa cultura real do privilégio que é de estar sendo corrigido, eu preciso, de uma forma intencional, desenvolver uma linha de treinamento, que eu acredito que você deve ter algo parecido, ou se não, fica também mais uma orientação, uma linha de treinamento em que as pessoas aprendam a receber a crítica, a correção, na cabeça. E não deixar descer para o coração. Não é pessoal. O problema está na pessoalidade. Cara que não sabe receber, o cara que recebe mal, é porque ele leva para a personalidade. Ele é um cara passional por natureza. Né? Então, trabalhar essa racionalidade, esse profissionalismo, faz com que a gente não perca tantos talentos por palavras mal colocadas. E você sabe que, às vezes, com o meu time direto, são 9 gerentes, mais ou menos. Acho que eu fiz as contas esses dias. 9. É muito bem trabalhado isso. Só que aí, agora, a gente tem que tentar que esses 9 tenham a mesma condição de relação com o subordinado deles. Com os seus times, sim. Do time deles. E aí já nunca vai ser igual a minha com eles, a gente espera. Apesar de haver comparação sempre, né? Porque vai haver. Mas então agora você tem que tratar sempre... É isso, gerir pessoas, eu vou falar para você, depois que eu saí da engenharia e vim para gestão... É um desafio, né, cara? Mas é fascinante. Não, porque você saiu de uma ciência exata. Exato. Né, cara? Você saiu dessa, um engenheirozão, né? Então, cartesiano. Né? Dentro da universidade. Aprender
pensar com a cabeça dos outros? Nossa, então, foi isso. Foi pra psicólogo, falei, pô. Mas é, cara, mas Pra é poder... você chegar ao ponto de ter que mostrar para as pessoas que elas são compostas por comportamentos. Comportamentos que podem ser bons ou ruins, comportamentos bons, qualidades, comportamentos ruins, defeitos. Entender que o mesmo comportamento em você e em mim pode ser um defeito. A sinceridade em você pode ser uma qualidade, a sinceridade em mim pode ser um defeito grave. Exatamente. Né? Entender que o meu conflito que eu estou gerando dentro da empresa constantemente é porque eu sou verdadeiro. Você não é verdadeiro, você é tolo. Né? E fazer com que o cara compreenda cara. que há um comportamento nocivo que tem que ser tratado. Mas aí eu faço a outra pergunta aqui para você, no sentido contrário agora. Por exemplo, quando você fala... você está falando muito do feedback do funcionário, Como é que você avalia o reverso? Como é que você avalia o que tem que ser, vamos dizer assim, lapidado na TCDN? Porque devem haver coisas que necessitam Sem de dúvida. lapidação. Vou te falar números reais, certo? Nos 4 gatilhos que eu falei... Eu sei que você tem bons KPIs lá, não tem? Tá coisa Tem, tá bem, tudo né? arrumadinho. Os 4 gatilhos que eu te falei. Se eu falar pessoa certa no cargo certo, 96% das Esse pessoas... é o grande diferencial. Reagem. Cara, pessoa certa no cargo certo. Isso para mim é um dos maiores exemplos de competência de uma liderança. Tá lá. Então eles se acham certo no cargo certo. Perfeito. Se eu falar orgulho institucional, também está na faixa de 97%. Qual é? Produção. O cara está entregando o melhor. Também está na faixa de 97%. Se eu pegar o clima organizacional, até pouco tempo atrás estava 78%. Então, se eu falar para você que dos 4 gatilhos, 3 está acima de 90%, um está com 78%, aqui, apesar de 78%, eu não achar que seja um número ruim por si só. Não é ruim, é porque ele está muito discrepante em relação aos outros. Então, aqui tem coisa para eu fazer. Então nós começamos a fazer algumas atitudes em cima de clima lá e tal. Essa última pesquisa que foi o mês passado, ela foi para 82%, 83%, 82% e alguma coisa, certo? Então a gente já conseguiu uma melhora no clima. Os outros se mantiveram na faixa de 95% e esse já foi para 85%, certo? Então a gente identifica esses pontos de trabalho em cima dos números que está lá. A gente faz especificamente para determinados setores, tem setores que é um pouco mais, tem setores que é um pouco menos, né? E depende muito do líder mesmo, né? Esse é o ponto que eu falei, sabe? Agora, quando você olha para o nível de turnover da TCDN hoje... Baixíssimo. Baixíssimo? Baixíssimo. A gente tem funcionário lá que a TCDN tem 42 anos, o cara tem 42 anos. Bom. 30 anos, 28, sabe? É assim. Será que, assim, eu sei que você está falando aí do nível de humanidade, preocupação com as pessoas, né? A gente vê claramente isso. Existem ferramentas que nós utilizamos hoje para consolidação cultural dentro da empresa. Você já citou, o próprio Pulso Felicidade é uma... Não deixa de ser um ritual, né? Um ritual da empresa e tal. Se você colocasse assim alguns pilares, se você fosse falar hoje para um empresário hoje, o empresário hoje ele está vivendo uma situação clara de turnover alto normalmente se leva a crer que nós temos uma empresa com uma cultura bem ruim, um clima organizacional bem ruim e tal. Se você fosse entrar numa empresa hoje, empresa com 100 funcionários, primeira atitude que você tomaria para um processo de correção cultural daqui para frente, o que é que você faria? Essa já é a segunda da zona de desconforto? Não, isso é confortável. Mas você sabe assim, eu vou falar o que aconteceu com a experiência e tudo, certo? É isso. Eu acho que vender na aí. hora que você senta para tratar cultura, eu tenho que ouvir as pessoas. De cara, se o clima tá ruim, a relação, eu parto do pressuposto que a relação liderança e time não tá boa. De cara. Raramente a gente vê problema de cultura entre os colaboradores, entre o time. Tem um caso ou outro que eu já vi, mas assim, a maioria é problema com a liderança, com a chefia. Então eu conversaria com um por um, fazia um mapeamento, pesquisa que eu falei, não escrito, falando comigo, informal, para eu entender o processo. Depois eu geraria os relatórios e tudo e tal. Mas eu ia ouvir todo mundo. De cara eu ouvi todo mundo.
Tá. Você falou que você não vê problemas culturais. Você falou que você não vê problemas culturais entre o time. Você vê problemas culturais entre a liderança e o time. Pelo menos a maioria das vezes, né? Tá. Assim, eu entendi o que você quis dizer. Porque, assim, na verdade, você não tem 2, 3 culturas dentro da empresa. Você tem uma só, né? Você tem uma só. Eu posso ter uma cultura nociva no meio do meu time quando eu tenho comportamentos ruins que são encarados com naturalidade. Exemplos típicos, por exemplo, uma empresa que se acostumou com ruptura. Se acostumou com ruptura por quê? Porque se faltar aqui tem no estoque, a gente bota aqui depois da entrada e tal, então se acostumou com ruptura. Então são processos equivocados, ou até mesmo a ausência deles. Então a gente tem problemas ali culturais e tal. Agora eu entendo quando você me fala que numa pesquisa de clima em que você encontra um time extremamente insatisfeito, que a causa disso normalmente seja a liderança. E sem sombra de dúvida. A liderança é de fato. É aquela coisa, quando a gente olha e diz o seguinte, o time bateu meta, o time fez tudo certo, quem é o responsável por isso? O time. O time não bateu meta, o time teve sucesso, quem é o responsável por isso? O líder. Tem jeito. Não tem jeito. E aí, a pergunta de desconforto. Segunda pergunta de desconforto. Vale, me deu 55 minutos já. Passou rápido, Jesus do céu. É bom, esse papo tá bom. Primeira vez que eu pego um convidado que fala de cultura. Eu tô viajando aqui, total. Eu tô me segurando para não falar demais. Aqui. Vamos falar então. Aí você para de gravar depois e a gente continua a conversa. Não, vai ser nos 15 quilômetros. Amanhã, Cara, gerente na TCDN, começou com seu pai, sempre muito competente, maravilhoso funcionário, o tempo passou, se acomodou, hoje não produz 50% do que era para produzir, mas existe um peso de gratidão forte. Quem vem na frente, a empresa ou o funcionário? Eu demito ou não demito? A empresa é soberana, sempre foi. A empresa é soberana pra gente. Inclusive, isso aí é condição sine qua non. Agora, é lógico que numa condição dessa, de um colaborador, aconteceu inclusive comigo. Quando tem um colaborador, lá tinha. Ele trabalhava na DCDN desde quando ele era estagiário da Unifor, estava de engenharia mecânica na Unifor e estava lá. Ele era gerente de serviço. Quando eu entrei, ele era um dos mais antigos do meu time. Com o passar do tempo, ele teve problema de gota no joelho, ele teve problema no coração, a fala dele começou a ficar ruim. Faltava 4 anos para ele aposentar. Só que ele não tinha mais condição de trabalhar. E ele não ia aposentar por causa dos 4 anos. A gente chamou a família, mulher e ele. Falou, nós vamos continuar pagando o salário integral dele por 6 meses. Vamos continuar pagando o INSS para aposentadoria. A partir de 6 meses, nós vamos fazendo um downgrade salarial para chegar no teto do que o INSS da aposentadoria. Sim. Com 6 meses, então, aí quando chegou em 6 meses, a esposa pediu para prorrogar por mais 6, o salário integral foi prorrogado por mais 6. Depois a gente foi fazendo um downgrade salarial para chegar, com 4 anos ele aposentou. Então assim, ele parou de trabalhar. A DCDN foi soberano, ele precisava de alguém que gerasse resultado. Ele parou de trabalhar, mas ele continuou sendo peso para a empresa, né? Mas você sabe que tem hora que a empresa familiar tem essa vantagem. Porque a gente pode tomar esse tipo de decisão, sabe? Ele se dedicou à DCDN por quase 40 anos. Então, por gratidão, foi como se vocês pagassem 4 anos de salário dele. Chegou a 4 porque a gente foi baixando o salário, mas foi, resumindo. Foi basicamente isso. Então eu acho que quando é uma corporação multinacional, por exemplo, eu acho que eles não têm essa autonomia. Acabou. E empresa familiar tem essa vantagem. Então, como a gente que está ali, a gente decide. Então, se a gente entende que é importante a gente ajudar, sim,
a gente consegue fazer. Sim. Mas nós mantivemos a DCDN produzindo. Então, Sim. saiu, entrou outro, a empresa é soberana, até porque os outros 249 depende do que trabalha na DCDN. Você sabe? isso. Não dá pra gente. É esse o ponto. Qual a tomada de decisão nesse momento? Primeira avaliação que tem que ser feita. A medida que vai ser tomada vai beneficiar quem? Vai beneficiar o empresário? Vai beneficiar a empresa? Ou vai beneficiar os dois? Não vai beneficiar os dois. Se não vai beneficiar os dois, beneficia-se a empresa. Porque, de uma certa forma, eu acabo sendo beneficiado. O problema é que o empresário está olhando mais para o umbigo dele do que para a empresa. Aí puxa para ele, pesa para a empresa. A empresa não está bem, a empresa não está funcionando bem. Primeira coisa que se corta é o quê? E você vê muita gente desse tamanho assim, com os carros novos, bonitos. Mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. O cara tem a empresa dele deixa de dividir, no caso geral, o caixa que gerava, tá em queda, aí os caras vão fazer corte. Primeira coisa que eles cortam quem é? Funcionário. É folha. Primeira coisa é folha, não é isso? Só que tu vai fazer uma análise, aí tu olha, meu amigo, o cara que mais gera peso nessa empresa hoje é você. Quem tem que ser cortado é você do negócio. Muito comum, muito comum. E ele acaba, e o pior de tudo, ele sai cortando folha, e o pior é que ele vem com a cara de pau e dizer que ele está cortando na carne, né? Nós precisamos cortar na carne. Para ele cortar na carne é tirar o time. Não, que ele cortar na carne é em você. Você tem de ou diminui para labore, ou vai injetar alguma. Mas assim, a medida normalmente é o próprio empresário que está levando o nosso buraco. Fala, André, o colaborador na DCDN é considerado assim, é ouro lá dentro. Sim. É o maior ativo, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem mecânicos técnicos, eles são mais especializados. A gente não tem mais, é difícil achar. Na época da escola técnica, tinha muita gente técnica boa no mercado. Depois que foram abertas muitas universidades particulares, e eu acho, opinião minha, a qualidade baixou, formaram muitos engenheiros medíocres. Então o pessoal que ia para a escola técnica passou a ir para as faculdades. E não tem uma formação de engenharia que eu acho que seria adequada. Sim. Mas querem ganhar como engenheiro. Então a DCDN passou a formar técnico. A gente tem uma universidade DCDN que a gente chama, que a gente forma 15 jovens de baixa renda a cada 2 anos. Para poder ter, eu contrato os 15 a cada 2 anos. Agora, por exemplo, tem uma turma em andamento. Você sabe? Então, você resolveu um problema de mercado, cara. Não, além de eu fazer um trabalho social... Você está resolvendo um problema sério. E quando você faz um trabalho social que fecha o ciclo, no seguinte sentido, eu ajudo, mas no final eu ganho com isso também, aí resolve a vida de todo mundo. Mas é isso. Então, essa é a base da coisa. O fato de eu ganhar não desmerece o trabalho que eu estou fazendo na ponta, de forma alguma, pelo contrário. Agora, eu estou resolvendo um problema sério de mercado que é mão de obra, cara. É mão de obra. Se eu posso... Porque dá trabalho, amigo. Dá trabalho. Ninguém quer treinar ninguém, ninguém quer formar ninguém. Por quê? Porque formar dá trabalho e é caro. Mas em contrapartida, eu não fico nessa dependência de mercado. Então, assim, lá a gente valoriza todos. Para tirar um de lá, por isso que eu falo, não tem turnover. E eles sabem disso. Bom, não, porque... Não, aí vem o grande ponto. Por que que o meu turnover cai? Porque a partir do momento que eu tenho uma cultura de capacitação e desenvolvimento, eu estou pegando uma turma, estou formando uma turma, eu estou depositando no coração dessa turma o sentimento mais poderoso de engajamento de um funcionário dentro de uma empresa. É gratidão, cara. Gratidão. É isso que cara, é nisso. Eu tenho uma fixação sobre pessoas. Se todo empresário entendesse que funcionários não são peças, funcionários não são peças. Funcionários, eles fazem parte de uma família empresarial que, o quanto mais engajados, melhores serão os resultados. Melhores resultados, empresa melhor, todos melhores. É isso, é uma cadeia, né, cara? Mas, meu amigo, vamos aqui para nossa... Ô, Jesus, foi rápido. Por que as coisas passam rápido? Eu acho que esse cronômetro tá... Getúlio, você colocou esse cronômetro mais rápido dessa vez? Foi, né? Eu acho, olha. Porque você tá querendo que a gente acabe logo para ir embora, né, Getúlio? O rapaz aqui da produção tava adiantando aqui uns 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos aí. Ele também tá querendo ir embora? Tá cedo, gente. Que horas são? O quê? 19 horas. O pessoal acha que a gente tem vida boa, né? O pessoal acha que a gente tá de boa, que a gente só trabalha até 5 da tarde e tal. Tá aqui, ó. Estamos aqui gravando aqui, e o povo tá querendo cortar. Você devia ter vergonha. Getúlio, você tem que parar com essa sua mania feia, Getúlio, de ficar
Acelerando o relógio. Isso é sabotagem. Acelerou o Mas eu relógio. não posso nem falar muito, porque Getúlio, você sabe, Getúlio é minha pesquisa de clima, né? Eu tenho que ver você é feliz de trabalhar comigo, Getúlio? Demais. Muito feliz. Vamos fazer uma pesquisa com ele. Isso, de 1 a 10, o quanto você está feliz de trabalhar comigo? 10. Olha aí, tá vendo? Só minha pesquisa é direta. Né? Direto, E o melhor fácil. é que assim, ao vivo não tem constrangimento nenhum, porque ele é sincero, ele responde fácil. Mas vamos aqui para o nosso finalmente, amigo. Minhas perguntas hoje são perguntas light, tranquilas. Tô vendo boas. mesmo. Não, agora é sério. Agora é muito mais curiosidade, dicas que as pessoas querem saber, às vezes, como em quem se inspirar. Eu quero saber quem são suas inspirações, seus exemplos, suas dicas para nós, tá certo? Então eu vou te perguntar, por exemplo, quem é uma cantora para você que marca a sua vida? Você é fulano de tal e tudo mais. São coisas pessoais e... Tá certo? Isso eu tenho não, mas... Vamos lá? Não, você não tem nenhum. Então, pronto. Não gosto, então não tem. Pronto, vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que marcou. Um livro que você indica. Você sabe que eu leio os livros, mas eu gosto mais de romance, assim, sabe? Certo. Você tá dizendo. Tem tem uma trilogia dos dragões lá, que eu achei bacana pra boa. Eu não lembro o nome agora direito. Eu li faz um tempinho já, mas sempre eu tenho essa história na minha cabeça, sabe, cara? Eu acho bacana aquele livro lá. Você gosta de umas viagens assim, os negócios antigos. Duas fantasias, assim? Isso aí. Eu gosto muito porque uma viagem que eu quero muito fazer, com minha amada pastora Rose, é para os países nórdicos. Para visitar o meu antepassado. Eu sinto que eu tenho um pé ali, que eu sou louco pelos Vikings, eu adoro os Vikings. Eu tenho feições nórdicas, você isso pode daí, ver, um estilo, né? Um estilo nórdico, o pessoal fala. Hã? Agora eu tenho lido o teu, que eu acabei de ler agora, antes de vir e tal. Que bom, rapaz. Você tem um livro, acabei de ler, aliás, espetacular. Muito bom, que bom que você gostou. Falo muito de cultura, né? Hábitos Atômicos. Também mudou a vida. Já ouvi falar de Hábitos Atômicos, cara. Hábitos Atômicos é outro... Eu falei dessa trilogia aí, que eu tava querendo falar, porque eu achei bacana. Sim. Mas se você pensar nesse, o teu, que eu acabei de ler, e o Hábitos Atômicos, que tem relação, também mudou bastante... faz pensar diferente, sabe? Eu acho que é importante todo mundo ler. Música. Eu ia falar antigamente, eu ia falar pra você que eu era um cara eclético. Hoje, com as variações de música que tem, eu já não sou tão eclético, sabe? Mas uma música. Cara, eu gosto do Bon Jovi. Mas uma música do Bon Jovi. Aquela música... Lie in the Bed, deitar na cama, flores, The Bed of Roses. Sim, The Bed of Roses. Bed of Roses, Essa daqui eu vou deixar para o final. Vixe, Essa daqui é um pouco mais desconfortável. As outras são tranquilas. Um filme. Filme que você recomendaria? Pai, você se perguntando para quem não vai quase no filme. Agora, já que está no momento, Os Dois Papas. Sim, sim, lá do... Quem não leu, não viu, eu acho que é bacana. Por mais que ele tenha ali muita fantasia. Não, sim. Né? Muita fantasia, mas bem interessante para a gente entender o conclave, né? Eu acho que a relação dos dois papas mesmo, porque... Mas a relação do Bento e do menino era muito diferente daquilo ali. Ali tá bacana, mas tem muita fantasia. Aquela partida de futebol ali, meu amigo, não teve nada daquilo. Dentro da salinha lá, né? Nada pois daquilo. Mas é interessante. Eu acho que tá no momento, eu acho que quem não viu vai valer a pena. O que você achou da escolha do Papa americano? Você sabe que eu tinha visto na mídia que ele era um dos cogitados. Não, ele não era cogitado, não. Ele estava lá na... não era o principal. Eu estava torcendo para algum da Ásia ou da África. Tem aquele Francisco Asiático, torcendo. Né? Mas o pessoal falava o seguinte, que o americano, se os Estados Unidos estivesse numa potência melhor, porque hoje a China briga de igual para igual, então, assim, se tivesse uma potência melhor, ele não teria chance alguma. Porque aí seria muito poder para os Estados Unidos. Supremacia. Como agora não está tanto... apesar de que se você olhar, a grande parte do ministério dele foi aqui, né? Foi no Peru. Foi no Peru, Mas acho que só por ser americano e anunciar, então, mas enfim, eu não... sei. Eu também não sei, não gostei muito não. Que venha mais uma vez, assim, que seja bênção. Que seja bênção, eu também tenha muita sabedoria para tomar decisões inspiradas na escritura, mais importante. Um homem para você que é uma grande inspiração.
Cara, eu acho que o meu pai e minha mãe, eles são sempre muito inspiradores. Se eu conseguir fazer metade do que eles fizeram com as minhas filhas, eu vou estar muito feliz. Deixa eu colocar a bola no gol pra você agora. Não perca essa oportunidade, não. Faça, tá? Uma mulher que é uma inspiração pra você. Cara, eu tenho assim, minha mãe, já falei, Sim, que você nós já é tudo e falou. tal. Mas a Elisa é o exemplo que Você aproveita. não é... Por quê? Fale mais um pouquinho. Você sabe assim, né? Eu fui casado uma vez rápido, foi Sim, uma eu ex-namorada sei. e tal e tudo, né? E eu acho que a gente se apaixona pela mulher duas vezes. Sim. A gente se apaixona por uma mulher, pela sua esposa, quando você começa a namorar e tal, vai casar e casou Sim. com ela. E depois você se apaixona pela mãe dos seus filhos. Sim. Isso aconteceu com você? É. Então eu acho que com a Elisa eu me apaixonei duas vezes, Sim. assim e tal. Porque ela é, assim, excepcional, de um carinho, de uma atenção, não sabe? Sim. E no começo é só com filho, mas depois eu entrei no meio também. Depois ela lembrou de você, não foi? Sabe, tal e tudo. Então, a Elisa fora profissionalmente falando, né? Assim, ela empreende, corre, vai atrás, se dedica. Correr, eu sei que ela corre muito. Né? Corre um bocado. Como é, inclusive, ser casado com uma mulher? Pergunta boa. Como é, Zé, ser casado com uma mulher? Pai, todo mundo pergunta. Todo Como mundo pergunta como é ser casado com uma mulher que é muito forte, como a Elisa, cara? Que dá de pau na gente na corrida, Todo mundo. né? Todo mundo. Todo mundo. Né? Eu não sei como é que eles é nadando, eu não me lembro bem como é que ela é nadando. Igual a gente. Nada. Igual a gente. A natação então ela nada é igual muito a bem gente. como a gente. Nada né? muito bem como a gente. E o pedal, ela pedala bem também, Bem. né? Mas correr daquele jeito é um Correr, negócio fora do normal. Fora. Como é pra ti? Ela começou a correr por minha causa, né? Sim. Aí eu trouxe ela, né? Porque Ela tá correndo por minha causa, né? Vamos correr. Tá Ela certo. foi lá pra ficar junto comigo mesmo e tal. É. E no começo até corria junto comigo. Mas corria junto pra me acompanhar, Sim. fazer companhia. Chegou uma hora que eu falei, Marisa, Vai. eu só peço a Deus que dê paciência pra você me esperar no final. Tenha paciência no final, sabe tudo. Mas é interessante, tô falando isso porque é o seguinte, normalmente o homem É. não gosta de ficar perdendo pra mulher Mas sempre. isso aí no esporte a gente sabe que é só o que tem, né, cara? Só o que tem. É. E eu não ligo não pra isso. Eu perco sempre, não vou conseguir chegar nunca do jeito dela e, sabe, ela tem A genética é um disposição negócio danada. incrível, né, cara? Não dá, é assim, é. É muito E forte. tem até o perfil, né? Não, Assim, ela né, nasceu pra tal, correr, nasceu não pra dá. correr. Então, Fora do normal aquilo. é. A gente só olha assim, mas vai! Né? Me espera aí no final. Não, pra ter uma ideia, no Ironman lá, ela ficou 3 horas na minha frente, pô. Poxa. Naquele que. Não, mas aquele que a gente ficou te esperando. Mas tu caiu também, não foi? Não, foi aquele que tu não, caiu eu da tô bike? falando no completo, né? Naquele que eu sim, caí, no full. foi 3 horas, É, pô. cara. dava tempo dela vir pro jantar, Dá pra tomar ter feito tudo, banho, voltar voltar, pra te receber, né? receber, pô. Ela ficou lá. Mas é admirável, né, amigo? Não Um homem é. que nasceu pra sofrer, né? Não, dependendo da prova a gente sofre, né? Eu só Mas é fico bom, nos no final é bom, bastidores. quanto é que a gente usa aquele negócio. eu né? adoro, A pode medalha é a mesma, né, Zé? A medalha é a A mesma. medalha é a mesma, não adianta. Já cheguei 3 horas. Cheguei 3 horas antes de você. A medalha é a mesma, tá aqui. Não, e assim, do primeiro ao quinto é pódio. É. Do sexto ao último é Todo finisher. mundo é igual, acabou-se. finish, acabou. Todo mundo acabou-se. Então, Então vamos para nossa última perguntinha. Pergunta boa, gostosa. Que eu pergunto a você aqui agora. Uma comida que tu não gosta. dobradinha. Dobradinha, é? É. Então tá. É uma comida, Eu sou bom de boca. uma comida que você gosta muito. Massa. Não? Rabada, cara. Rabada. É. Eu tava assim, cara, família italiana, Porra, tava cara. na Itália. Faz aquela rabada com Tu não polenta. gosta de dobradinha Não. e gosta de rabada, é isso? É brincadeira. Então Cara, vamos lá. Aquela rabada com polenta, pode trazer que eu encaro. Tá. Uma boa rabada com Lula Não, gente. ou uma boa. O que é que tu não gosta mesmo? Que agora deu branco? Dobradinha. Ou uma boa dobradinha com o Bolsonaro? Cara. Qual dos dois? Diga assim, eu passo. Hein? Essa eu vou passar. Vai porque, passar? cara, vou te falar, cara. Isso daí não. Bem, dá, queridos, cara. um freio de bicicleta, nosso amigo correu da raia na última pergunta, né? Mas o importante é que ele sobreviveu, ele tá com a gente aqui até agora.
E só tenho a lhe agradecer. Eu que agradeço, Foi cara. muito bom estar com você, feliz. o papo Obrigado. foi bom, aprendi muito com você. Precisa ir lá na DCDN. Quero Convida ir. todo mundo aí para ir lá. Quero ir. Vamos Vai sim, lá vamos sim. conhecer. Mas antes da gente encerrar, queria te pedir que você mandasse sua mensagem para quem pensa em empreender, para quem tem empresa. Essa câmera é sua. Eita, Vamos pai, pra que outro dificuldade, né, cara? Olhando para ela. É assim, empreender é difícil. E eu não sei se eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já entrei com a empresa andando, né? Sei. Mas a Elisa que está empreendendo e tudo e tal. Você tá falando com as pessoas de casa, tá? Depois vocês arrumam aí, né? Não, aqui é tudo natural. Vocês entenderam o que é desconforto? Desconforto é isso. É, desconforto é colocar o é. convidado no desconforto. Não. Desconforto que não gosta de câmera, Não. convidado que não suporta câmera, mas eu coloco ele exatamente no lugar em que ele diz Não, e assim, me colocar não numa faz. situação, quem sou eu para dar conselho É. ainda, gente? Sabe, não é não? Você Então, é muito, cara. Você cara. você é o cara que está desenvolvendo e que veio com um negócio de Não, pulso de pô, felicidade cara, que é tá assim. na boca de todo mundo, rapaz. o que eu posso falar é o Sim. seguinte. Olhando pra câmera. Acorde de manhã com a cabeça de sim, dê o seu melhor. Ah, mas tá difícil. Mas dê o seu melhor. Talento não são todas as pessoas que têm, mas capacidade de aprendizado todo mundo tem. Então não desvalorize isso não. Eu acho que, sabe, dê o seu melhor. E não se preocupe com o talento, porque o resultado vem. Uma vez que você se propôs, chega. Se você planta uma árvore de limão, vai dar limão, cara. Não vai dar maçã. Então, plante o que você quer que você vai conseguir. Isso aí eu acordo de manhã e falo assim, hoje é o meu dia de eu... Olha aí. É no desconforto que as coisas acontecem. Foi até meio filosofal agora isso. Hein? É no desconforto que as coisas acontecem. Entende? Tá vendo? É o lugar, cara, é o lugar onde as conquistas surgem. É quando nós nos desafiamos a fazer aquilo que não temos o hábito de fazer. E foi bom pra eu não caramba. eu não tenho isso aqui tudo na minha vida. Foi bom demais, foi demais. Foi Mas bom antes demais, da gente né? fechar, eu quero agradecer aos nossos parceiros, quero agradecer muito a PLA, né? Você que está precisando de apoio, educação, crescimento, correção, organização, ó, aqui para você. Também agradecer a Vivaz Conceito, imóveis, melhores corretores, maior segurança, está precisando de imóvel, busca a Vivaz. Agradecer também a Apex, viagens com empresários, conexões incríveis, Vale do Silício, Dubai, Londres, China. Ano que vem eu estou indo para a China, vou levar um grupo para a China, talvez Vale do Silício também, mas quando eu não vou, a turma que vai, mentores incríveis, então não perde a oportunidade. E Homem do Sapato. Homem do Sapato é aquele que nos faz andar no desconforto de forma confortável. Eu gostei disso. Boa. Surgiu agora. Vou mandar isso pro Jonathan. Mandar isso pro Jonathan. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até Obrigado. a próxima. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, de comentar. Comenta aqui embaixo o que, é que você achou. O que, é que você achou do Zé. O que, é que você achou de tudo que foi colocado, dos insights que nós colocamos aqui para você. Segue as nossas redes sociais, comenta nas redes sociais também, lá no Zona de Desconforto Podcast, lá no Instagram, no TikTok. Eu quero estar mais perto de você, tá bom? Então, fica ligado para o nosso próximo episódio e até mais.